E aí, pessoal, vamos então a mais uma correção de exercícios, falando um pouquinho sobre os números complexos. Então, a primeira questão, resolver a equação x² menos x mais 7 igual a zero no conjunto dos números complexos. Bom, trata-se de uma equação do segundo grau, então nós vamos resolver por Bhaskara. Então, vamos lá, primeiro o delta. O delta é b² e o b, nesse caso, vale menos 1, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 7. Então, menos 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 7, 28. Joguinho de sinal, menos com mais, menos com mais, menos. Então, nós vamos ficar com o menos 28, que é menos 27. Se a nossa solução fosse no conjunto dos números reais, nós iríamos parar por aqui. Mas nós estamos trabalhando com os números complexos e nesse conjunto existe sim a raiz quadrada de números negativos. Então, nós vamos continuar. Então, x é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é menos 27, tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, o x vai ser igual, menos com menos, então vai ficar mais 1, mais ou menos, 27 não tem raiz quadrada exata, tá? Porém, nós podemos fatorar e simplificar essa raiz. Então, olha só, 27 divide por 3, que dá 9, que divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que vai dar 1. Então, cada dois números iguais cai fora da raiz, e o que ficou sozinho fica dentro da raiz. Então, raiz de 27 é a mesma coisa que 3, raiz de 3. Mas não esqueçam de colocar a nossa unidade imaginária, o i, porque era a raiz de menos 27. Então, precisa ir acompanhado da unidade imaginária. Tudo isso dividido por 2. E aí, a gente separa o nosso x' e x². Então, o x' vai ser 1 mais 3 raiz de 3 i dividido por 2. E o x², 1 menos 3 raiz de 3i sobre 2. Como a gente está resolvendo no conjunto dos números complexos, essas são as nossas soluções. Não tem simplificação aqui. 1 não divide por 2, com o resultado inteiro, e 3 raiz de 3 também não. Então, nós simplesmente adotamos essas duas respostas fracionárias aí no nosso conjunto solução. Ok? Questão 7, também uma outra equação para a gente resolver no conjunto dos complexos. Então, a mesma coisa, é uma equação do segundo grau, vamos resolver por Bhaskara. Delta é igual a b², ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então, menos 4 ao quadrado fica 16. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Menos com mais, menos com mais, menos. 16 menos 24 vai ser menos 8. Ok? Vamos para o x. X é igual a menos o b, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é menos 8, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos com menos, então, mais 4. Mais ou menos 8 também não tem raiz quadrada exata, mas como no outro exercício, eu posso fatorar. Divide por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, cada dois números iguais caem fora da raiz, e o que ficou sozinho fica aqui dentro. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2, mas como era raiz de menos 8, eu acrescento a unidade imaginária. Tudo isso dividido por 2. Separando,
x' e x duas linhas, 4, mais 2 raiz de 2i, dividido por 2. E agora sim é possível realizar essa divisão. 4 dividido por 2 é 2, e 2 raiz de 2 dividido por 2 fica somente raiz de 2i, porque 2 dividido por 2 é 1. X duas linhas, 4 menos 2 raiz de 2i, dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2, menos 2 raiz de 2 dividido por 2, fica só a raiz de 2i. O conjunto é complexo, então, conjunto solução, 2 mais raiz de 2i e 2 menos a raiz de 2i. Questão 8. Resolva a equação x ao cubo menos 8 igual a zero no campo dos números complexos. Pessoal, aqui não cabe só isolarmos o x, porque a gente quer soluções complexas. Então, nós precisamos fatorar esse binômio, esse x ao cubo menos 8, ok? E o caso de fatoração, ele é assim. Quando nós temos a diferença de dois cubos, então, a ao cubo menos b ao cubo, isso fica sendo a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado. Ok? Então, essa é a fatoração. Então, tomando como referência aqui o nosso binômio, o nosso a vai ser o x. Então, o nosso a vai valer x, porque a ao cubo é x ao cubo, então o a vale x. E o nosso b, que número que é elevado ao cubo dá 8? É 2. Então, esse nosso binômio ele vai ficar fatorado da seguinte maneira. A menos b, x menos 2, vezes a ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais a vezes b, x vezes 2, que é 2x, mais o b ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. E tudo isso tem que ser igual a zero. Então, nós temos um produto que é igual a zero. Então, ou a primeira parte ou a segunda tem que ser igual a zero. Então, igualando o primeiro termo aqui, x menos 2 igual a zero, eu chego à solução x igual a 2, que era esperada. 2 ao cubo é 8, menos 8, zero. E aqui, x ao quadrado mais 2x mais 4, que tem que ser igual a zero. Então, aqui nós vamos aplicar uma báscara. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 1 vezes 4, 16. 4 menos 16 é menos 12. Vamos à fórmula do x. X é igual a menos b, que é 2, mais ou menos a raiz quadrada de menos 12, dividido por 2 vezes a. Então, o x é igual a menos 2, mais ou menos, e esse 12 nós também podemos simplificá-lo, fatorar. Divide por 2, que dá 6, por 2, que dá 3, por 3, que dá 1. Então, cada dois números iguais caem fora da raiz. Então, eu fico com 2, raiz de 3, i, porque era a raiz de um número negativo. Tudo isso dividido por 2. Então, o x' menos 2 mais 2 raiz de 3 i dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1. 2 raiz de 3 dividido por 2 é só raiz de 3. E acompanhado da unidade imaginária. No x duas linhas, eu vou ter menos 2, menos 2 raiz de 3i, dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é menos 1, menos 2 raiz de 3 dividido por 2, menos raiz de 3i.
Então, por ser uma equação do terceiro grau, nós encontramos aqui 3 soluções. A solução x igual a 2, que é real, menos 1 mais raiz de 3i, e por último, menos 1 menos raiz de 3i. E a nossa última questão, conjunto solução da equação x² menos 81 igual a 0 no conjunto dos complexos. Então, o x² aqui ele vai me representar uma equação biquadrada. E eu posso fazer uma troca de variável. Então, no lugar de x², eu vou colocar y². O que significa que o y é a mesma coisa que x². Então, no lugar de x², eu vou escrever y². Então, eu vou ficar com y² menos 81 igual a 0. Passo 81 para o outro lado. Então, y² é igual a 81. E agora vamos passar a raiz. Então, mais ou menos a raiz de 81. Até aqui tudo bem. 81 tem raiz exata e positiva. 9. Só que eu não quero o y, eu quero o x. E olha só, o y é a mesma coisa que x². Então, se o y vale mais ou menos 9, significa que o x² também vale mais ou menos 9. Então, para achar o valor de x, eu volto com a variável inicial, que era o x. Então, aqui, passando ao quadrado, x vai ser igual mais ou menos a raiz de 9. Ou seja, x é igual a mais ou menos 3. Aqui na segunda, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 9. E a raiz de menos 9 é 3i. Então, encontramos 4 soluções. Mais ou menos 3 e mais ou menos 3i. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C.